Boa noite, prezados companheiros. Com muita alegria, né, que nós estamos aqui nesta noite, quando a Geni nos convocou, né, falamos, vamos lá, vamos atender. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 75 do livro Vinha de Luz, de Chico e Emmanuel, que se chama Esperança. Então a gente vê que o mundo está passando pela intolerância, a guerra da Ucrânia, que já tem acho que uns 2 anos ou mais, essa guerra de Israel e outras coisas. Então está muita intolerância. Então tem muita gente sem esperança. Por que será que está acontecendo isso? Então agora é hora, da gente, então começando um ano aí, é hora da gente refletir, da gente procurar ter mais esperança, e que os problemas existem, mas para que é? É para a gente derrubar os obstáculos. Porque tem gente que fala, Kardec, vocês já ouviram isso? Kardec, o mundo podia ser uma maravilha, Deus que é o Criador, causa primária de tudo, conhece tudo, Jesus que veio aqui na Terra, mas podia passar uma varinha e pronto. Não, aí não teria sentido a nossa vida, né? Então nós estamos aqui na Terra para evoluirmos. Muito importante, ninguém veio aqui para sofrer. Tem gente que acha, nós viemos aqui para sofrer e tal, só resgatar problemas, nada disso. Nós viemos para evoluir. Aí nós temos o livre-arbítrio, cabe a cada um. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Está lá em Paulo, Romanos 15.4. Então, Paulo diz que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, ou seja, do legado que Jesus deixou para nós, que nós tenhamos esperança, E nós vamos ver mais na frente também do legado da codificação kardeciana, codificado o Espiritismo por Allan Kardec, então, que é o grande legado para nós, a gente vai ver mais na frente. A paciência e a esperança estão em quase todos os livros espíritas e espiritualistas, entre outras doutrinas. Realmente, quando ele coloca ali, quando Emmanuel coloca para nós, que em todos os livros espíritas, espiritualistas e outras doutrinas, está falando ali da paciência e da esperança. Então a gente vê que tudo fala da paciência e da esperança. Sem paciência não vamos lugar nenhum. E sem esperança, como é que a gente vai viver, se eu não tenho esperança de viver? Desencarnou, acabou? Não, pelo contrário, a nossa vida continua do lado de lá. Nós vamos levar tudo que está gravado ali no nosso espírito, para chegarmos do lado de lá, vai prestar contas de tudo. Então essa é uma esperança que a gente tem, que desencarnou, acabou? Não, a vida continua. A esperança é a luz do cristão. Todos nós precisamos de esperança para vivermos bem e nunca desistir quando aparece o primeiro problema. Então realmente, a esperança é a luz do cristão, segundo Emmanuel. E todos nós precisamos da esperança para vivermos e nunca desistir no primeiro obstáculo, que eu tenho certeza, o problema, outra vez que eu já falei, já ouvi companheiros falar aqui, que o grande problema que Jesus está precisando de trabalhadores, a seara espírita está precisando de trabalhadores. Teve um amigo nosso, um companheiro, Haroldo Dutra, acho que muitos ouviram aí, falou assim, que se for indo assim, daqui um pouco nós não vamos ter espíritas. Está tudo com mais de 40, 50 anos, A maioria está com mais de 40 ou 50, Então, se não for criando gente, tudo, a gente vai chegar um tempo que não vai ter, como em outras doutrinas, Mas, principalmente, vamos falar da doutrina espírita. Então, a gente precisa sempre, nos primeiros obstáculos, que vem, a Geni sempre fala, e eu falei para ela, não esquenta a cabeça não, ela sempre fala, Kardec, todo mundo que passou aqui, se viesse para cá, nossa, dava tipo uma igreja, dava tamanho de uma igreja. E realmente é verdade, nesses 35 anos, quantas pessoas passaram aqui, quem chegou depois, e viu. Então, mas aqui, a pessoa vem aqui, ouve uma palestra, toma um passe, faz um tratamento espiritual, vai
ela vai embora, ela melhora, certo? Ela vai embora. Aí depois volta os problemas. Aí volta, quando vê, ela procura a gente outra vez, aí vem aqui e tal. Aí a gente fala para ela, fulano, você tem que dar uma continuidade no tratamento, de vir aqui, ouvir as palestras, tomar um passo, pegar um livro, estudar, E não é só também ouvir palestra e tomar um passo, não. A gente tem que fazer o nosso trabalho, né, a nossa reforma íntima e estudarmos, conhecermos a doutrina, os porquê que está acontecendo, porque muita gente não sabe o que está acontecendo, por que está acontecendo aquilo. Então, precisa saber o porquê para a pessoa viver melhor. Nem todos conseguem, por enquanto, pois cada um está num padrão vibratório, mas com fé conseguiremos, pois a esperança é tesouro comum. Gente, cada um de nós estamos num padrão vibratório. Tem gente aí que me fala, Kardec, isso aqui, fulano pensa desse jeito, Beltrano, o outro conquistou isso, seja material ou espiritual. Falo, fulano, é porque ele já evoluiu mais, e você está parado aí, você está aí na zona de conforto, então cada um de nós estamos num padrão vibratório, então a gente tem que pensar isso, a gente tem que procurar o nosso padrão melhor, positivo. Aí quando a gente vê alguém decolando, seja espiritualmente ou materialmente, aí fica falando, o vizinho não sei o quê, mas e o nosso padrão? Então a gente precisa, desenvolver o nosso padrão vibratório, pensar coisas boas, trabalharmos, sermos úteis à sociedade, ao nosso próximo, começando no lar, principalmente no lar, começando no lar, que é a célula máter de tudo aí, então começa no lar, para a gente viver bem, para a gente ter assim, uma vibração, um padrão vibratório bom entre a família, os filhos, as crianças, os irmãos. Então começa ali no lar, depois vai para a sociedade, para o trabalho e por aí vai. Então é muito importante isso. Por isso, gente, que quando a gente chega em determinado lugar, às vezes a gente encontra energias negativas e tal, Então, por quê? Porque tem padrão vibratório de outras pessoas que não estão bem, ou vice-versa, ou nós vamos em algum lugar, o nosso está baixo. Então é muito importante o vigiar e orar, a gente tomar muito cuidado para a gente ter um padrão vibratório bom, procurarmos irmos em lugares bons, conversarmos com as pessoas que têm autoestima, não desfazendo os outros, mas é tão ruim quando a pessoa vem só cramar a vida. Tem gente que crama todo dia, tem gente que tem certos lugares, que é só conversas inúteis. E eu, quando está assim, conversas inúteis, eu saio, porque eu não quero entrar naquele padrão vibratório deles. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nem todos podem oferecer o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança, pois temos o livre-arbítrio e tudo depende de nós. Olha só como Emmanuel deixa bem claro para nós que nem todos de nós podemos oferecer o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém aqui está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Então a gente pode conversar com as pessoas, levar esperança. Então se a gente não pode fazer uma coisa, a gente faz outra, conversa. A depressão está aumentando porque pós-pandemia está pior do que na pandemia o governo, as pessoas, um socorreu o outro e tal. Pós-pandemia, aí as pessoas perderam emprego, perderam o seu negócio, muitos. Aumentou muito a depressão, suicídio, tudo, pós-pandemia. Então é muito importante a gente ouvir. Tem muita gente querendo falar e poucas as pessoas querendo ouvir. No dia a dia, no nosso corre-corre do dia a dia. Mas é importante a gente parar, porque tem muita gente, e nós, principalmente espíritas, precisamos então fazer essa parte, de ouvir as pessoas. Estamos de passagem na Terra, e sabendo que a vida continua depois do desencarne, nossa esperança de viver aumenta cada vez mais. Como nós falamos ali atrás, Então, como nós sabemos, nós espíritas, que sabemos que nós estamos de passagem aqui na Terra e sabemos que nós temos que plantar, fazer as coisas boas e por aí vai, que a gente então tem esperança, a gente sabe que a gente vai chegar lá do lado espiritual, no plano espiritual, e vamos ter aquilo que nós colhemos, Cada um planta o que colhe.
Então a gente precisa plantar sempre a rosa para colher rosas, porque chegando do lado de lá, a gente sabendo disso, então a gente tem esperança que a nossa vida vai continuar. Nós sabemos que a nossa vida continua, nós temos essa certeza. Agora é ruim é triste, né? Aquele que não tem esperança. Tem muito, eu ouço, vocês ouvem, claro. Ah, a vida acaba, Kardec, morreu, acabou. Não, pelo contrário, tem gente desanimando da vida aí, entregando. Outro dia suicidou um primo meu com 60 anos, estava bem financeiramente, estava bem em tudo, mas tinha uma depressão, porque a família não era unida com ele. O problema dele era a família, que deixou ele, era solteiro, e aí a família abandonou. Ele era bem financeiro, porém a família abandonou. Ele foi e não aguentou. Então, para vocês verem como é que é importante, que nem sempre o financeiro fala mais alto. Muitas das vezes é importante a união, a família, né? Que aí um dá esperança para o outro, a gente está ali. E eu falo isso por mim mesmo, né? Que eu moro sozinho. Minhas irmãs passam um WhatsApp à noite para mim, perguntam como é que eu tô. Elas vão lá quando o dia que a hora que elas podem. A de São José dos Campos. Então, da maior de todas, dá o maior apoio. Então, outro dia alguém falou, Kardec, você não sente solidão? Eu falei, que solidão? Eu sou um solitário, sou sozinho, mas eu não tenho solidão. Já falei, segunda e quinta, esse dia numa quinta-feira, quinta agora, me chamaram para uma janta. Eu falei, ó o B.O. aí. Falei, segunda e quinta não me chamam para nada, viu? Porque eu tenho compromisso no centro espírita, Aí os outros dias eu estou livre, Então, um chama para cá, outro chama para lá, o dia que não chama eu vou no Pontec. Então, não tem solidão, De dia eu trabalho, né? Converso com um, com o outro, né, dona Vânia? Fala demais, bastante, vou trabalhando e por aí vamos. Então, não tem, gente, eu não tenho. Chego em casa depois, estou cansado, E aí, às vezes, eu vou ler algum livro, vou ver meu WhatsApp, alguma coisa, se tiver um programa bom na TV Mundo Maior, aí eu vou assistir algum programa espírita e assim vai. Então, não existe solidão, é a gente que faz. Então, a gente tem que ter esperança, gente, de cada vez mais que a vida é bela, a vida é boa, mas depende de quem? Depende de nós, de como saber lidar com a vida, A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, mas existe a luz interior que é a esperança. Nunca desistir da vida quando a dor bate à nossa porta. Realmente, né? Então, às vezes a dor costuma agitar o que se encontra no vale da sombra ali da morte. Então, às vezes a dor vem para agitar a gente está na zona de conforto, está ali muito devagar, não estão fazendo as coisas, então às vezes a dor vem para dar um chacoalhão, porque nós já falamos que nós estamos aqui para evoluirmos. Mas existe a luz interior, que é a esperança. Então, nunca desistir da vida. Então, tem a sombra, mas também tem a esperança, tem a luz que vai nos clarear. E aí vai depender de cada um de nós de fazermos a nossa parte. Então, aí cabe a cada um fazer a sua parte. Muitas vezes é para nós acordarmos da vida e sair das mesmices. Então, a dor, muitas vezes, ela vem, né, para a gente sair da mesmice, não ficar naquela vidinha ali, de casa no serviço, tal. Tem gente que acha que não tem problema lá em Mendes e outras cidades, tudo. Claro que tem, mas por quê? A pessoa só vai de serviço em casa, não visita ninguém, não vai numa entidade, enfim, é só aquela vidinha ali. Então, não, a gente tem também que participar, né, na sociedade, ver as coisas, fazer uma visita, enfim. Antigamente se visitava muito, né? Hoje a gente mesmo às vezes comete esse ato, né? Pelo WhatsApp, manda uma mensagem, como é que você está, tal. Então muda um pouco, mas a gente ainda tem que tomar muito cuidado. A negação humana declara falência, ou seja, nunca devemos nos entregar com os problemas, pois tudo passa. Realmente, né? Então a negação humana, ela declara a nossa falência. Então se eu nego, se eu estou desanimado, se eu estou negando a mim mesmo, aí eu estou declarando a falência, ou seja, né? A gente nunca deve se entregar, então, porque por pior que seja, todo mundo tem seus problemas, um de um jeito, outro de outro, a gente não pode se entregar, jamais. Principalmente nós que temos o conhecimento, né? Como diz Paulo ali, a quem muito foi dado, muito será cobrado.
Então, nós vai ser cobrado bastante de nós. Por quê? Porque nós temos o conhecimento, a chance dessa doutrina aqui. A esperança vem de cima, à maneira do sol, que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Olha só, a esperança, quando ele fala que vem de cima, então da espiritualidade, né? Os bons espíritos, tudo que nos ajudam. É igual o sol, né? O sol que raia para todo lado, assim são os espíritos que nos protegem. Nós temos anjos de guarda da gente. Então nós temos aí a doutrina, né? O legado que Allan Kardec deixou para a gente, o legado que Jesus deixou. Então tudo vem de cima do plano espiritual para a gente evoluir. Aí cabe a cada um, né? Fazer a sua parte. Então, muitas das vezes vem para despertarmos. Então a gente precisa sempre estar atento às coisas e nunca acharmos então que nós vamos o fim de tudo, que acabou. Não, tudo tem um porquê. Nada, ninguém está aqui por acaso. Tudo tem um porquê. Todos nós temos um porquê de estarmos aqui na Terra, de estarmos reunidos aqui. Tudo tem um porquê. A espiritualidade nunca esquece de nós. Temos que fazer a nossa parte e tudo chega no lugar. A noite espera o dia, a flor, o fruto. Então é isso, né? Fazermos a nossa parte. Porque a noite ela não espera o dia, o fruto, a flor não espera o fruto, assim é cada um de nós. Então nós temos que plantarmos também, né? Que a gente plantando, a gente vai estar ali colhendo. Então, não vamos ficar de braço cruzado, não, porque não vai resolver nada. Então, a esperança está aí, né? Mas a esperança está aí para nos ajudar, mas nós temos que ir à luta, termos fé, plantarmos, fazermos as coisas, sermos úteis, começando dentro de nós. Quando outro dia eu ouvi o Bacelli falando que nós temos que começar dentro de nós. Não adianta nada, se eu não tenho paciência comigo, como é que eu vou ter com a minha amiga aqui? Então eu tenho que ter paciência comigo primeiro. Então vamos começar, né, a trabalhar a gente primeiro, para depois ajudar o nosso semelhante, ter paciência com o nosso semelhante, ajudar a sociedade, né? Enfim, em todos os lugares que a gente estiver. O homem ainda, mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima, sempre será socorrido por Deus, com a indicação do futuro. Pois com perseverança venceremos todos os obstáculos e teremos um mundo melhor. Não resta dúvida, né? Que o homem ainda, mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, ele sempre será socorrido por Deus, com a indicação do futuro. Então, mesmo aquele homem que é descrente, que não está acreditando, tudo, mas sempre vai ter uma ponta de esperança, porque a esperança, ela é do mundo, ela é comum ao mundo todo. Então, sempre vai ter um fio de esperança, mesmo aquele que está na dúvida, que tem lágrimas, né, que acha que o socorro que não vai chegar, mas uma hora chega. Então, a gente nunca deve perder a esperança. Jesus, nosso guia e modelo, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios na escola evolutiva. É por isso mesmo a esperança é um dos cânticos do seu evangelho de amor. Realmente, né? Então, Jesus, que é o nosso guia e modelo, eu já falei aqui, repito, para aqueles que ainda não ouviram, já me perguntaram, eu aprendi com o Sr. Arthur lá no Humildade e Caridade, há um século atrás, né? Aí eu aprendi com ele, perguntava para ele quem que a gente devia seguir. Aí ele falou assim, ele falava para a gente deve seguir Jesus. Então vamos seguir o legado de Jesus, porque todos os homens aqui podem errar, todo mundo pode errar.
Então, não existe perfeito, porque muita gente fala, né, pergunta, né, principalmente para as lideranças, tudo, mas quem que eu devo seguir? Então, fulano decepcionou, acreditava em tal líder, e aquele líder decepcionou, acreditava na Zíbia Gasparetto, mas chegou de um tempo para cá, ela começou só a pensar em dinheiro e por aí vai. Então, aí o Sr. Arthur sempre falava, e eu falo isso, nós devemos seguir Jesus. Esse não errou, esse é o nosso guia e modelo de homem, que passou aqui na Terra, que não teve problema. Então, para a gente não ter decepção com as pessoas, porque nós todos aqui podemos errar, né? A gente deve procurar não errar, mas a gente está aqui no mundo de prova e expiação e a gente corre o risco e erra mesmo. Então, a gente erra e quando a gente erra, muitas das vezes, quando a pessoa acorda, serve para evoluir, para a sua evolução. Estamos na Terra para evoluirmos e a grande chance nossa é aqui na Terra. Outra coisa importante, gente, que a nossa grande chance de evoluirmos é aqui na Terra. Tem gente que acha que é lá na erraticidade, ou seja, do outro lado. Não, segundo os Espíritos, a nossa grande chance de evoluir aqui na Terra. Então aqui os problemas, né, o dia a dia, com marido e mulher, filhos, correr atrás, batalhar, filhos, os dois santinhos lá da Angélica, tudo, e por aí vai. Então é aqui que a gente evolui, porque tem gente que acha que chega lá na erradicidade, quando eu desencarnar, chegar do outro lado, eu vou evoluir. Lá é melhor do que aqui. Nada disso, porque tudo a gente sabe que é uma consequência daqui para lá. Então aqui é a grande oportunidade nossa, nesse planeta, de evoluirmos mais, porque chegando lá de lá, a gente vai ter que prestar conta, né, de tudo que nós fizermos aqui. Então a hora é agora, então vamos acordar enquanto é tempo. E nós, né, que temos essa oportunidade dessa doutrina maravilhosa, que vem nos explicando a cada dia mais. E hoje não tem que antigamente era muito difícil, né? Hoje não, hoje tem na internet, tem livros aqui, tem para todo lado, tem como a gente estudar, como a gente buscar recursos, que antigamente era bem mais difícil, nos anos 80, na mocidade, por aí vai, era muito difícil. Hoje não, hoje é uma maravilha, então não estuda, não aprende quem não quer. Esse papo furado, não, mas eu sou ignorante ainda, eu preciso aprender ainda, não. A chance é agora, então nós estamos aqui, temos muita coisa para a gente aprender e temos livros e tudo mais na internet que nos ajuda, né? Então depende da nossa vontade. Outra coisa importante, lá no livro Momentos de Ouro, Bezerra de Menezes foi perguntado numa reunião mediúnica, uma pessoa bebia. Ela falou assim, mas eu estou participando da reunião mediúnica. Aí ele falou assim, ela falou, tem vergonha de participar, mas eu fui convidada. Ele falou assim, não, mas você já deu um passo. Só de você vir para a doutrina, você já está participando da reunião, com o tempo você vai parar. E deixou lá, e foi com o tempo a pessoa parou de beber. Então a pessoa foi despertando tudo. Então, gente, é importante a gente dar o primeiro passo. Deu o primeiro passo, né? Aqui para a doutrina e tudo, e vamos estudando, a gente vai evoluindo. E cabe a cada um fazer a sua parte, seguindo o Evangelho que Jesus deixou para nós, e a codificação kardeciana, foi o que a gente falou lá atrás, né? Então, seguimos o legado de Jesus e a codificação kardeciana, que são 5 livros, o Pentateuco, né, que a gente fala, e depois vem André Luiz, e vem outros, e tem Leon Denis, tem lá os de fora, tudo, Gabriel Delane, e por aí vai. Então, gente, não falta livros para a gente estudar a doutrina. Então, livros não falta, e grandes, tantos aqui no Brasil, para fora, quando quem ajudou Allan Kardec, né, como Leon Denis que seguiu, entre outros, Gabriel Delane. Então nós temos muita oportunidade de estudarmos, de evoluirmos, tanto na parte da ciência, da filosofia, da moral. Então tem muita gente que escreve todos sobre esses títulos. Sempre temos quedas, até hoje. Mas a confiança do Cristo sempre é maior. Sempre há esperança quando temos fé. Então, olha só, que sempre a gente tem queda, né? Até hoje. Por mais conhecimento que a gente tem, a gente às vezes tem uma queda. Então, a gente é humano, né? Então, isso às vezes acontece. Mas
Mas com fé a gente passa isso. Então a gente não pode perder a nossa fé. Então quando a gente tem uma queda, vamos parar, vamos pensar, por que eu errei, por que eu cometi, eu estava parando de beber, deu uma queda tal, voltei, mas não vou parar, vou pensar. E nós, né, na nossa língua, a gente fala em beber e fumar, mas é a nossa língua. A língua nossa é pior, né? Então ela é pequena, mas é pior. Então se a gente fala alguma bobagem aí, vamos parar, eu não devia ter falado aquilo e tal. Então a gente pode sempre recuperarmos quando a gente joga uma queda. Porque todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: vinde a mim. Pois Jesus diz que vinde a mim e vos aliviarei, mas temos que fazer a nossa parte. Realmente, então, gente, porque lá no Evangelho está, né? Buscai e achareis, vinde a mim que vos aliviarei. Porém, nós não podemos ficar de braço cruzado, não. Nós temos que fazer a nossa parte, que tem gente aí, eu conheço muita gente, vocês conhecem, claro, gente que fala, não, Jesus disse, né, que é buscar e achareis. Mas não busca, que é só achar, vinde a mim porque vos aliviarei, Jesus vai me aliviar. Então, já teve gente aqui procurando, de outra religião, por exemplo, procurando a gente aqui, falando, Kardec, eu oro a Deus, eu orando, ele vai me dar, estava desempregado, e eu orando a Deus, ele vai me ajudar, eu vou conseguir as coisas. Eu falei, vai nessa, mas só ora, mas aí não consegue nada, Mas aí não deu outra, Então, gente, a gente tem que fazer a parte da gente, é muito importante, Levantemo-nos e prossigamos, convictos que Jesus nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós a luz da santificação espiritual. Então, é a nossa grande oportunidade de levantarmos e prosseguirmos convictos, né, que Jesus ofereceu para nós a nossa chance da esperança aqui na terra, a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos. Então, só depende de nós, da gente acender essa chama da esperança em nós. Não dependemos de ninguém. A doutrina espírita mostra isso, né, através do nosso livre-arbítrio, que nós dependemos só de nós, não dependemos de vizinho, de amigo, de ninguém. Cada um é responsável por si. Não adianta jogar no vizinho e tal, falar isso e tal, não. Cada um vai responder pelos seus atos. Então, nós viemos aqui para evoluirmos, temos o livre-arbítrio, cada um escolhe o seu caminho. Então, cada um tem as suas escolhas. E os bons espíritos sempre estão conosco, mas precisamos ter pensamento positivo e não deixar uma janela aberta para captarmos energias negativas. Gente, é muito importante isso, porque a gente sabe que o nosso pensamento vai longe, através das ondas eletromagnéticas. E às vezes uma pessoa, né, deseja o mal para nós. Aí a gente está naquele baixo astral, com a autoestima baixa, a gente deixa uma janelinha aberta. O que acontece? A pessoa desejou alguma coisa para nós, a gente capta aquilo, certo? Aquelas energias negativas. Então, por isso que Jesus disse, né? O vigiar e orar, sempre estar vigiando o nosso pensamento, tudo, porque se a gente deixa uma janelinha, o pensamento a gente sabe que vai longe, não tem distância. Então, aí a gente capta aquilo, aquelas energias negativas. Então, é muito importante a gente sempre estar atento ao nosso pensamento para que não captemos, não deixando nenhuma janelinha aberta ali. É difícil? Mas não é impossível. Depende de cada um de nós, né? Porque tudo depende de nós fazermos a nossa parte. Então, porque ninguém vai resolver para nós. Com fé e esperança, venceremos todos os obstáculos. Nunca percamos a esperança, pois tudo passa. A gente nunca deve perder a esperança, né? Porque a gente sabe que tudo passa. Nós estamos aqui de passagem na Terra, nós temos aqui, como se diz, a nossa data de validade é de acordo, né, com o que nós vivemos aí, porque tem gente que quando suicida tudo, né, vai antes tal, e cada um de nós temos o nosso compromisso, uma responsabilidade aqui no planeta Terra. Nós não estamos aqui de graça, cada um tem seu compromisso,
Então não adianta que ele querer jogar para o outro, que não adianta, que não vai resolver, não. Leon Denis, o seguidor de Allan Kardec, pós-Allan Kardec, ele continuou o espiritismo. Ele sempre falou isso. Ele falou assim, o problema dos espíritas estão dentro deles mesmos. Então, do espiritismo, é eles que têm que resolver, os próprios espíritas. Isso Leon Denis que disse lá em 1800 antigamente. E realmente, né? Então, cada um de nós temos que fazer a nossa parte, e o problema está dentro de nós aqui, nós temos que resolver. Ninguém vai resolver o problema de ninguém, não. Vou pegar um gancho aqui, que eu vi essa semana, lá na TV, então, O Mundo Maior, Paulo Figueiredo, que é um grande escritor, um grande expositor, estudioso da doutrina espírita, eu já li livro deles, é muito bom, eu recomendo, Paulo Figueiredo. Aí, como foi aniversário de São Paulo, agora dia 25, né? Até o Armando, foi aniversário de São Paulo, o Armando, que é lá de Santos, queria feriado aqui lá em Mendes, ué. Então, tinha jeito, Aí lá o Paulo ainda falou, o Paulo Figueiredo ainda falou assim, que o Paulo, né, o grande apóstolo, ele foi os apóstolos dos gentios, não foi dos 12 não, mas que Paulo, né, foi o apóstolo dos gentios. E ele chegou numa sinagoga e foi recebido muito friamente. Por quê? Porque ele era perseguidor de Cristo, Paulo perseguia Jesus. Aí depois de perseguidor, ele passou a seguir Jesus. Aí quando ele chegou, no começo, né, que ele transformou, ele chegava em alguns lugares, o pessoal ficava frio com ele. Mas ele foi o maior divulgador do Evangelho. Eu gosto muito de Paulo, porque Paulo não tem meio termo. Ou é ou não é. Ele não é morno, não. Então, gente, Paulo foi o maior divulgador do Evangelho. E aí, muito importante para nós, né? A gente não olhar para trás e falar das transformações, e falarmos dos problemas para trás. Vamos transformar, vamos mudar, o que ficou, ficou, o que passou, passou. E não ficar brigando com o passado. Isso aí foi o companheiro Paulo Figueiredo que disse. Então, então, nesse estudo que ele fez, de Paulo agora comemorando os 25 anos. E ele falou uma grande coisa, né? Que o apóstolo do Espiritismo, quem foi? Allan Kardec, né? Que veio com essa missão, segundo o Espírito de Verdade, de codificar a doutrina espírita. Então, que fica aí para nós, gente, Jesus, Allan Kardec, né? Vamos estudar a doutrina espírita, que deixei com Allan Kardec e tantos outros companheiros aí, nós falamos aí, Leon Denis, que seguiu depois, o grande francês, entre outros. E temos aí André Luiz, né? Portanto, a gente está vendo que a doutrina cresceu muito, está crescendo. Tem gente que não vem aqui, mas pega livro. Pega livro aqui, vai lá em casa, pega Kardec, você tem esse livro. Inclusive hoje eu estou levando, eu peguei lá da minha biblioteca, porque o daqui foi emprestado, acho que foi para uma companheira nossa aqui, Violetas da Janela. 2 pessoas estão querendo, aí eu peguei o meu. Não são espíritas, mas foi o Kardec, uma pessoa espírita me indicou que esse livro é muito bom. Então, para vocês verem, tem muita gente aqui em Eloy Mendes que não vem aqui, mas gosta do espiritismo, é espiritualista, Então, não vem aqui, mas gosta. Então, a gente vê esse filme aí, né, que deu no primeiro dia 165 mil pessoas. Então, depois a gente vai ver, né, o total quanto, mas foi a maior bilheteria, até bateu aquela lá, não sei o que lá de mães, lá isso, bateu o filme do Paulo Gustavo, né? Então para nós isso é muito importante, para nós é muito bom. Então fica esse recado aí, certo? Que cada um de nós possamos fazer a nossa parte, não vamos perder a esperança não, está começando o ano, mas não vamos fazer lista também não com 100 coisas, viu? Não adianta nada, tem gente que faz com 100 coisas, depois não faz nada, então vamos fazer com 10 pelo menos, mas cumprir, né? Então pelo menos a gente cumpre. Então gente, é o que eu cheguei para trazer hoje.